Deus criou o mundo em perfeita harmonia, né? Então só tinha uma lei, só tinha um lado a seguir, que era os princípios de Deus. E aí Deus dava as instruções ao primeiro casal, né, do que ele deveria fazer, e quando tinha dúvida, o casal ia se alimentando dessa palavra de Deus, pois Deus passeava no jardim e conversava diretamente com os homens. E aí era uma coisa só, não tinha dois lados. E aí o inimigo que se levantou, que se fez inimigo de Deus, criou uma outra versão da história da vida, criou a si mesmo, e a partir de então, até os dias de hoje, vem andando. E por isso que o mundo tem dois lados, né? Então o mundo hoje tem dois lados, por isso, porque tem o bem e o mal, né? O bem Deus criou e o mal se originou depois. E aí esse mal quer dominar e quer tomar de conta de tudo. E desde então, quando Deus criou os humanos, esse mal ele vem se levantando e através de influências ele quer conquistar, ele quer ganhar para si tudo que Deus criou. Através das suas artimanhas, das suas ferramentas, né, dos seus meios de trabalho, que é a mentira, que é as ofertas atrativas, que parecem coisas boas, mas que é para enganar. Então, ele vem ganhando espaço até quando Deus permitir. Mas Deus já tem tudo em controle, programado, ele está permitindo, mas já tem o tempo certo para ele retirar essa permissão, que ele deixa tudo isso acontecer, que ele deixa o inimigo mostrar o seu modo de governar, o seu modo de agir no mundo que Deus criou. E aí esse inimigo de Deus, ele quer ser como Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer ser poderoso, e ele é contra tudo que é de Deus. Então ele vai inventando a sua própria versão de tudo, da história, do mundo, das coisas, e muitas pessoas se confundem. Ele enganou uma terça parte dos anjos dos céus e quer também enganar aqui na terra. E aí, como ele é espiritual, ele se infiltra na vida das pessoas, dos humanos, através da influência, né, sobre outros humanos, humanos explorando outros humanos, e aí vai crescendo o seu trabalho, a sua história, que já tem final previsto. Então, mas Deus também nos deixou com livre-arbítrio para a gente decidir qual caminho seguir, e Deus continua dando aquela instrução que ele dava lá ao primeiro casal. Ele continua dando as instruções, se preocupando com os humanos, fazendo de tudo para que a gente se alimente dessa palavra, da sua orientação, para a gente seguir, né? Através da Bíblia, da sua palavra, dos profetas, dos evangelhos. Ele tem nos mostrado o caminho, que é o único caminho estreito, que mostra que se nós andarmos por ele, nós vamos chegar no melhor lugar que ele tem preparado para cada um. É cada um diretamente com ele que vai decidir. E é só Deus, é só o Cristo que vem para separar o joio do trigo no tempo certo. Mas por enquanto o tempo de decidir é agora. O tempo de construir os altos para o nosso jugo é agora. E ele diz, né, que a Bíblia é toda vem para nos instruir, né, a palavra de Deus, para que tiremos proveito da vida. Vida com abundância, vida que pode ser eterna, pois Deus, se a gente tiver fé nos planos de Deus, que vai dar tudo certo, ele vai nos livrar dessa perdição, desse mal que se fez contra ele, do inimigo, do anticristo, que quer levar a todos. Então Deus vai nos livrar desse anticristo, da perdição, e vai salvar a nossa existência, a nossa vida, por tempos indeterminados. Como esse inimigo ele usa a mentira, ele pode convencer a muitos a achar que cada um pode conseguir a vida com abundância sozinho, que pode conseguir a vida eterna sozinho, que pode conseguir se salvar a si mesmo. Mas a gente não deve deixar de fazer o melhor que a gente pode, mas também a gente deve acreditar que apenas Deus é quem pode nos livrar desse inimigo. Esse inimigo, então, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí tudo que tem a ver com matar,
aborto, droga, onde as pessoas ficam doentes. Tudo isso faz parte do seu acervo. Tudo isso faz parte do seu arsenal, do arsenal do inimigo de Deus. Palavras enganosas, fake news, palavras que mostram o contrário do que Deus mostra, né? Mostrando que Deus está mentindo, quando na verdade Ele é quem está levantando a mentira. Então, nas religiões falsas, tem muita obra do inimigo de Deus. Na política, favorecendo aquelas leis e buscando aquelas leis da destruição, leis que mais matam a vida do que traz a vida, influência do inimigo de Deus. Na ficção, na música, está presente em todos os setores a obra do inimigo de Deus, influenciando as pessoas a viver de um modo que não agrada a Deus, influenciando as pessoas a achar que é normal levar uma vida de caminho largo, levar uma vida livre, falando que Deus aceita todo mundo, que Deus é bonzinho, e que mas Deus é um fogo consumidor e um fogo de justiça. Então, Ele dá o tempo e deu o livre-arbítrio para as pessoas decidirem, mas Ele dá as instruções, o caminho estreito. Se a gente não seguir, a gente está construindo o nosso próprio destino. E aí, todo esse mundo bipolarizado, por exemplo, na política esquerda-direita, existe a esquerda e a direita, e as pessoas têm que aceitar que tem que ter os dois, porque um dia vai ter apenas as orientações e as leis baseadas nos princípios do Criador. E isso é na religião, é na política, é em tudo, né? Pois o reino dos céus será feito de um só pensamento, feito por uma só vontade, que é a vontade do Criador, no propósito original que Deus tem, né, para a terra. Ele continua com esse mesmo propósito de povoar a terra com humanos perfeitos e tornar a terra um paraíso. Então, por exemplo, na política, desarmar a população de bem que está ali para se defender, né? As personagens da Bíblia, os personagens que têm a ver com a história, das histórias de Deus, muitos estão ali armados para se defender, né? O homem de bem, ele usa arma para se defender, para defender sua propriedade, para defender ali a sua fortuna, defender aquilo que ele construiu, e não para atacar como faz os bandidos. Então, uma das primeiras coisas que os ditadores, né, absolutistas fazem em seus países é desarmar a população de bem e ser a favor daqueles que são criminosos, né, que usam a arma para atacar, que usa de forma ilegal, covarde, que não registra ali, não mostra a cara, ninguém sabe quem está usando aquelas armas. Então eles usam para atacar. Por isso que as pessoas acham que não é bom usar arma. Por quê? Porque elas vão por esse pensamento aí, do engano de que as pessoas não devem usar arma, que armas, o entendimento delas é que arma é apenas para usar, para atacar, para fazer o mal, para roubar, como fazem os delinquentes. Mas não, é algo para se defender. Assim como os animais têm sua defesa, a gente tem que ter. Nos países onde tem ditadura, a população são desarmada. E o próprio ditador que massacra, o próprio ditador que explora a sua população que vive sofrendo na mão do governo poderoso, o governo absolutista, é um Estado gigante, um Estado poderoso, um governo cheio de leis, burocrático. Ali, essa população vive e desarmada. E eles, o governo, ele trata de criar uma guarda ao seu total controle. Então é só o governo que tem o controle vamos dizer assim, daquelas forças armadas ali, para se defender tanto de inimigos externos, outros países talvez, sei lá, outras políticas, outras ideologias, mas defender também quando a sua população se revoltar e for buscar os seus direitos, né? Quando elas se manifestarem e o governo está armado ali com seus guardas ali, total controle com a sua guarda, né? Guarda governamental, que serve apenas ao governo, tudo que o governo disser, então ele vai oprimir aquela população para ela se calar, parar de fazer as manifestações. É assim que acontece. Mesmo a população estando sofrendo, elas não vão poder fazer mais nada. E isso é a influência do maligno através dos governos, né? Através da política. Isso que as pessoas têm que entender. A arma não é
o fim do mundo. Aí nós temos um movimento como o feminismo, né, que diz que as mulheres estão ali para se defender de quê? Para falar que elas são como escravas, que elas não têm que ter esse trabalho de ter talvez os filhos e que elas têm que ter os direitos iguais e que é um direito delas ter a liberdade de poder abortar. E aí, as leis que existem no mundo, elas são todas baseadas nas leis de Deus, nos princípios de Deus. Para poder criar uma Constituição, a gente se orienta por aqueles princípios de Deus, porque senão vai criar leis que vai favorecer o outro lado, que vai e caminhar na direção do caminho largo do inimigo de Deus enganador, que vai dizer, pode abortar, pode fazer isso, já que o inimigo de Deus ele quer matar, roubar e destruir. Deus falou, crescei e multiplicai. O inimigo de Deus quer ao contrário, diminuir, ele não quer população na terra. A terra tá ruim, cheio de desastres climáticos, porque o homem tem muita gente na terra. Então o problema do mundo é as pessoas, tem gente demais, tem que acabar um bocado, tem que fazer, o governo cria ali a redução ali da taxa de natalidade, faz com que as pessoas só tenham um filho, né? O governo dá até um estímulo ali para quem mantém ali em média no seu país só com filho. Então são essas políticas, essas campanhas, que o governo que seguem essa orientação faz, né? Para reduzir, para não ter para não crescer a população. E aí eu não duvido que essas mesmas pessoas elas provoquem guerras, elas provoquem doenças para vender remédio, e ao mesmo tempo que elas estão tendo uma vida boa, as pessoas que estão por trás disso, que estão sob a influência do maligno, que fizeram um pacto com ele através de uma forma espiritual, elas vão ter uma vida boa, elas vão ser pessoas poderosas, um padrão de vida bom, e ali elas vão ter essa vida boa em detrimento do sofrimento de muitos outros. Então, é através da política, é aceitando servir a esse Senhor que ofereceu para Jesus, te darei o controle de todos os reinos desse mundo se prostrar diante de mim. Jesus não quis, mas outros senhores aí do mundo quiseram e sempre tiveram esse sonho, sempre teve pessoas com esse sonho de criar impérios, como era o caso de Nimrod, que era o neto de Noé. Ele criou lá a Torre de Babel, a cidade de Babilônia. Então, na história nós temos aí os impérios grego, romano, né? Então, sempre teve pessoas que aceitou ter todas as riquezas desse mundo. E aí, essas pessoas que têm através disso, controlando a população, através de religião falsa, através da política, através de influência na mídia, as televisões, usam todas as ferramentas que eles têm ao seu favor, engana a população. Mas Deus disse, né? Aquele que ouvir a sua palavra e que tiver fé nele, né? Tiver fé nele, vai se livrar de tudo isso. E ele fala, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, é a palavra de Deus, que é o alimento de cada dia, que Deus dava diretamente para Adão, que era a sua palavra. Quando ele vinha passear no jardim, falava diretamente com Adão e Eva. Ele continua falando a nós através dos meios da Bíblia, dos profetas, do Evangelho, e através das concretizações daquilo que Deus falou que iria acontecer, através do cumprimento daquelas profecias. Então essa palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus que tudo criou, né? Faça-se o sol, faça-se a luz, né? Acalma-te o mar, através de Jesus o mar acalmou. Então por quê? Porque ele criou tudo, ele manda em tudo. E é esse Deus que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o homem que vai ficar para viver no paraíso, para viver na vida eterna, para viver sob o seu reino, o reino de Deus aqui na terra, é um homem que vai se alimentar sempre dessa palavra. Sempre a gente vai dizer, mas como funciona isso aqui, Deus? Como eu devo fazer, como eu devo proceder? E ele vai nos instruir. Isso é o alimento, isso é a palavra de Deus de que ele fala para nós, né? Que a gente sempre vai se alimentar dessa palavra, porque a gente nunca vai saber tudo que Deus sabe, e Deus, sei lá, ele pode passar a saber novas coisas, a criar, a ser criativo e criar novas coisas. Né? Aí ele diz também que coisas que nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não viram, estão reservadas para aqueles
que amam a Deus. E aí, se Deus é bom, Deus é amor, a gente deve esperar, ter esperança e crer que as coisas que Ele tem para cada um são coisas boas. Ele trabalha através de galardão e Ele dará a recompensa por tudo aquilo que a gente fizer de bom, tudo aquilo que a gente fizer como servo dele. Amém? Então espero que a gente aprenda cada uma reflita e aprenda por si mesmo, porque o nosso problema com Deus, quando a gente nasceu, a gente já nasceu com um problema. O nosso problema com Deus é cada um por si e Deus por nós, é um diretamente com Deus, né? É Deus diretamente com a gente com ele, cada um. Pregar, a gente prega para todo mundo pode pregar para a gente, e essa palavra tem que ser pregada cada vez mais, pois Deus determinou e falou que ela vai ser pregada. Se ninguém pregar, os anjos vão pregar, as pedras poderiam pregar, mas essa palavra vai ir de nação em nação e chegar a todas as pessoas, e todos entenderão e todos confessarão que Jesus, né, vão dobrar o joelho e confessar que Ele é o Senhor de todas as coisas, princípio, meio e fim. Então é mais prudente para quem entender isso, né? Não ficar querendo as coisas fácil, porque Deus disse: no mundo tereis aflições. Então a gente entender que Deus dá a premiação, mas que a gente vai ter que construir alguma coisa, se movimentar. Deus, a forma de trabalhar dele é essa. Ele não quer alguém de braços cruzados, ele quer que a gente seja ativo, criativo, que tenha fé. Para o deserto, para a população que vinha no deserto, fugindo do Egito, lá nos 40 anos pelo deserto, atravessando o deserto, quando foi para cair o maná, aquelas pessoas tinham que se levantar todo dia para ir buscar o maná e não ficar esperando ali, achando que tem um Senhor que vai dar tudo para eles. Então é assim, a criatura perfeita de Deus é uma criatura ativa, como Ele fez no princípio, né? Quando Ele fez tudo, Ele fez bonito no seu tempo. Então o homem se movimenta, o homem trabalha, o homem produz. Não existe essa coisa de um governo poderoso cuidar de todo mundo e não deixar ninguém passar fome. Aquele lá, coitadinho, é vítima da sociedade, a gente tem que perdoar ele, perdoar o bandido. Ele fez isso, mas é porque ele é vítima da sociedade. Vamos juntar todas as riquezas e dividir para todas as pessoas. Não vai fazer, é só Deus que vai fazer isso, né? Então não adianta a gente acreditar nisso, porque um Estado poderoso, um governo poderoso, nenhum governo é autossuficiente. Ele não produz nada, o governo ele é um dos maiores dependentes. Então é a população que vai trabalhar, é quem vai construir as riquezas, que vai sustentar esse governo. E aí vai ter ali um ditador que vai estar no controle desse governo e cuidar de uma população ali, achando que é ele que está fazendo o bom para todo mundo, mas enganando as pessoas, ele vivendo uma vida boa e dando apenas um mínimo ali para aquelas pessoas se manter com fé e esperança nele, mas ele não vai dar a vida boa, né? Nenhum governante desse mundo vai dar a prosperidade para o seu povo, já diz Deus. Então nem é fácil, nem é difícil a gente entender a verdade, entender as coisas de Deus cada vez mais. Quando a gente diz a verdade, é a parte dela que a gente já absorveu e que Deus está de portas abertas batendo para cada um que quiser receber. Não é que um sabe mais do que o outro, que sabe pregar mais do que o outro. Ninguém toda pregação e toda orientação vem de Deus. Deus abençoe quem ouviu esse áudio e que a gente consiga, né, encontrar o caminho, cada um diretamente com Deus.